que Paulo diz, exorta e repreende. O exortar é primeiro chamar ao lado. Não falar na frente do povo, porque tem irmã que ela é mal educada, e irmão também. Se a irmã errou, não fale na frente da irmã. Chame ela assim, e nem dê lição de moral. Ninguém gosta de lição de moral, meus irmãos. Dê sugestão. Fale com aquela pessoa, dando sugestão, como se não estivesse falando para ela. Vocês já viram aquele ditado? Que meia palavra para um bom... Aí vocês sabem. Aí se você chamar aquela irmã e obrigar ela a dar uma lição de moral, ela vai ficar com raiva de ti. E aí tem que dizer assim, tem que ser assim mesmo. Não, senhor. Não é assim não. Você vê que a própria Bíblia diz que a vaca só dá um bom leite quando se cuida bem dela. As pessoas, para trabalharem bem, é só a gente cuidar delas de modo bom. Então, vamos aprender isso. Nós estamos já velhos na igreja, já estamos quase caducos na igreja, e a gente não aprende como é para aprender, para desenvolver. Sabe por quê? Porque não queremos ser submissos. Não queremos ser submissos. E isso é muito sério, e nós vamos mostrar isso aqui. Vamos lá. O outro ponto, Jorge. O outro ponto, vamos lá. Como é que diz aí? A lei para a formação de um discípulo. Qual é a lei para a formação de um discípulo? Vamos lá. Eu quero que vocês digam bem forte. Qual é a lei para a formação de um discípulo? Submissão. Nós estamos falando dela. Vamos analisar aí. Coloca aí na tela Mateus 8, verso 7. Mateus 8, verso 7. Como é que diz? Parou aí? Vamos lá. Mateus 8. Vê aí logo, pastor, enquanto ele acha aí. Olha aí. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até o vento e o mar lhe obedecem. E aí vocês podem observar aqui no texto bíblico, se vocês, aí é o 8, né, Jorge? É o 8, é o capítulo 8? Isso, é o capítulo 8, não é isso? O verso 7. Agora, é o capítulo 8, verso 9, coloca lá. Observem bem, vamos lá. Pois também eu sou homem sob autoridade. Sim. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. Sim. E a outro, vem, e ele vem. Isso. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Pronto. Vamos lá, pastor Juvenil está aí, quem é o outro pastor que está aí? 3 homens aqui, porque eu não vou fazer com a mulher não, vou fazer aqui com os homens. Fica aqui 3 homens aqui para mostrar algo muito importante sobre esse ponto aqui para as irmãs, que esse aqui é um dos maiores problemas na formação de um discipulado. Corre aí, vamos lá. Cadê? Ah, o pastor Miquel está aí também. Aí o pastor Wagner também pode ficar aí. Fiquem os 3 aqui. Fiquem os 3 bem aqui. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, enquanto eles se organizam aí. Vejam bem. Qualquer pastor, qualquer dirigente, qualquer irmã que não gosta de submissão, nunca é bom estar à frente da obra. Essa pessoa nunca vai crescer. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Aqui está, digamos que o pastor Wagner, ele é um sargento. Esse aqui é um soldado. Esse aqui é um soldado. Esse aqui é um faxineiro. Vamos lá. Esse aqui é o quê? Um sargento. Quem é maior, o sargento ou o soldado? Pronto. Quem é maior? O sargento. Se o sargento diz para o soldado, faça isso, o que o soldado tem que fazer? Se ele está obedecendo, ele está fazendo o quê? Mostrando o quê? Vamos lá, ele está mostrando o quê? Esse aqui é o chefe da faxina. E se ele disser para o doutor que vai entrando ali, não entre agora, que eu estou limpando. Pode ser um juiz, pode ser um doutor, mas ele foi colocado pelo dono da empresa para ser o quê? Vamos lá, ele foi colocado para ser o quê? Jesus escolheu quantos homens para serem cabeças na terra? 12. Então vamos analisar. Esse aqui é o quê? Sargento, vamos, diga. É sargento. Ele é sargento do exército. Esse aqui é soldado do exército. Mas se aí ele diz assim, agora pronto, eu dei uma ordem e o soldado juvenil obedeceu.
eu vou criar meu comando e vou sair do exército e vou criar um comando porque as pessoas me obedecem. O que vai acontecer? Vamos lá. Digamos que ele chegue lá na rua dele e diz: eu saí do exército, mas eu sou sargento. E eu quero agora criar um grupo aqui de soldados para vocês me obedecerem. O pessoal lá no bairro vai obedecer? Agora, por que não vai obedecer? Olha, ela está... Vem cá, ela vai dizer aqui. Não, isso aqui é bom, é só para vocês entenderem a palavra dela. Isso aqui as irmãs precisam disso, diga. Ele também não obedeceu porque, mesmo ele sendo sargento, tinha autoridade maior que ele no exército. Ele também foi rebelde, saiu do exército. Agora eu digo que nem uns pregadores de Camboriú. Meu Deus, né? Vocês viram a última palavra dela aqui? Qual foi a última palavra dela? Não. Ele estava o quê? Ele também estava debaixo de ordem. Mas ela falou aqui que tinha uma ordem maior do que ele. Qual é a ordem maior do que ele? Meu Deus, irmão. Irmãos, nós estamos quebrando, olha. Agora eu vou falar isso aqui para vocês. A irmã falou tudo ali. Ele aqui é só um sargento. Mas para ele ser sargento, o exército, ele tem um comando oficial. E ele faz uma convocação pelo concurso para ele ser sargento. Só que o exército, ele é formado através do nosso grande representante maior, que é o Estado, o presidente da República. Aí o que acontece? Quem não sabe o que é submissão, não bote em trabalho, que só vai dar problema, só vai haver briga, saliência, discussão, porque não sabe o princípio da submissão. Olha aqui. Aí ele vai, como a irmã falou, se ele chegar lá no bairro, aí o bairro vai perguntar assim: quem te constituiu como autoridade? Ou seja, ele pode até dizer que é sargento, mas alguém está legalizando ele? Alguém está dando autoridade? E o que foi que Jesus deu para os discípulos terem autoridade? Eis que eu vos dou. Quem era que estava dando poder? E quem foi que chamou eles? Então olhe para cá, não quebre o princípio da submissão. Coloca aí a Romanos 13. Não tem no mundo, ouçam aqui, igreja, não tem no mundo nenhuma instituição sem autoridade maior. Vocês entenderam? Coloca aí, olha aí, toda o quê? A alma esteja sujeita a quê? As autoridades o quê? Porque não há autoridade que não venha de... E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Por Deus. Então, se ele é um sargento, o exército, a força do exército brasileiro, foi quem chamou ele para ser sargento. Toda a autoridade dele é por causa dessa autoridade maior. Não é isso? Toda a autoridade aqui do soldado, o soldado vai prender também um bandido com autoridade. A autoridade de quem? Do sargento. Aí o cara lá pergunta: quem foi que te mandou prender? Foi o delegado. Quem deu a ordem? O delegado. Quem mandou? O juiz. Para onde ele for, tem autoridade acima dele. Então esse negócio da pessoa: eu me zanguei com um pastor e aí vou abrir uma igreja. Ele não tem, ele está debaixo de quem? Qual é a autoridade dele? Perceba isso, meus irmãos. Porque tem irmã também que vai. Foi o irmão Chiquinho que abriu uma igreja. Quem mandou ele abrir? Quem autorizou ele? É negócio sério. E aí, obrigado, pastores. E aí vem uma coisa mais interessante, volta lá. Irmãos, até uma pessoa que não era do círculo de Jesus sabia o que era submissão. Mateus 9,6. Olha lá, coloca lá, Jorge. E o pastor Wagner. Olha o que esse homem disse que Jesus gostou dele. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te. Não, é aí do centurião. É do 8, né? 8, 9. É 8 e 9. Olha o que ele diz. Pois também eu sou homem sob autoridade. Olha aqui, a irmã falou isso aqui. Esse centurião, ele era chefe de um grupo, mas ele sabia que ele era o quê? Que ele estava como?
debaixo de autoridade. Vai. E tenho soldados às minhas ordens. Aí é lindo isso aqui. Eu estou mandando. Porque tem irmã que a gente escolhe ela para botar num trabalho, e aí ela parece que nem o que escolheu ela, nem o que coloca, tem voz nela. Ela parece a chefona de tudo. Se esquece que a liderança dela é debaixo de uma autoridade de outro. Meu Deus do céu, irmão. Isso é muito sério. Vai. E o que mais? E digo a este, vai, e ele vai. Eu digo a esse soldado, vai. E ele vai. E eu digo a esse soldado, Vem, e ele vem. e eu digo a esse, Faze isto, e ele o faz. tudo e todos nós vivemos debaixo de quê, meus irmãos? De autoridade. Se a irmã está aqui e o irmão está aqui e não sabe viver debaixo de autoridade, não tem como ser discípulo de Cristo Jesus. E está faltando isso. Hoje, nós temos tanta gente arrogante. Vocês sabiam que às vezes o aluno, ele cresce mais do que o mestre em conhecimento. Mas esse aluno não pode esquecer que ele nunca pode ser maior do que o seu, porque quem veio primeiro foi o seu mestre. E se ele aprendeu mais, alguém lhe abriu a mente e preparou o caminho para que aprendesse mais. Por isso que Jesus disse assim: basta o seu aluno ser como o seu mestre. Então, se a pessoa não é obediente, se a pessoa não sabe o que é submissão, aí não funciona. Vamos lá, Jorge, coloca outro ponto aí para a gente já fechar aqui o assunto. É o quarto. A segunda lei para a formação de um discípulo é estar debaixo de quê? De ordem. Quem gosta de estar debaixo de ordem? Pronto, diga aí para a irmã que está ao teu lado. Tem que obedecer, irmã, diga para ele. E ficar debaixo de ordem. Se você não ficar debaixo de ordem, não vai para lugar nenhum, ok? Agora vem aqui a coisa mais importante. E se toda a igreja, isso aqui, eu coloquei isso aqui meditando e coloquei. Digam comigo, e se toda a igreja fosse discípulo? Irmãos, prestem bem atenção. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. E aí eu vou encerrar nessa parte aí. Se toda a igreja fosse discípulo. Vocês sabiam que hoje nós louvamos a Deus pelos templos, nós louvamos a Deus pelas congregações. Mas vocês sabiam que a igreja está esquecendo a missão de ser discípulo? Nós estamos com os nossos templos colocando um cartaz dizendo ao pecador: venha para o templo, venha assistir um culto. Ora, se até os crentes estão ruins para assistir o culto, quanto mais quem tem a vida espiritual cega para Deus. Em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz: o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento das pessoas. Aonde foi que você já leu na Bíblia Jesus dizendo assim: venham para o templo, venham para a congregação? Você lê na Bíblia Mateus 28, versos 19 e 20. Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as... Ele manda a igreja ir. Ele não manda a igreja chamar. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora olhem para cá. O crente que tem submissão, porque às vezes diz assim, até nós pastores também temos medo. A gente diz assim: eu vou abrir um trabalho na casa da irmã fulana de tal. Eu vou colocar a irmã fulana de tal para ganhar almas para Jesus. Eu vou colocar o irmão fulano de tal. Aí diz assim: mas vai que aquele irmão que ele consegue atrair gente, ele abre uma congregação. Por isso que eu dei o exemplo. Se aquele irmão abrir uma congregação fora da ordem maior de quem o comissionou, ele não sabe viver aonde? Debaixo da autoridade. Ele não tem um espírito de humildade. Ele não tem um espírito de submissão. Então vamos dar um exemplo aqui. Vocês sabiam, e eu quero chamar as irmãs aqui para isso, vocês sabiam que nós não fomos chamados para viver só dentro de templo? O templo a gente vem para reunir e glorificar a Deus pelo que Ele fez durante a semana, a gente exercer os dons. Agora, durante toda a semana, a igreja tem que ser uma extensão do templo em todo lugar que estiver. Agora imagine aqui comigo, tem um pastor de um determinado país, que ele simulou que as igrejas foram invadidas pelo comunismo e fecharam toda. Ele mesmo fez a simulação, que a igreja fechou todos os templos. E aí
ele disse assim, ó, já que fecharam todos os templos, cada crente agora pregando o evangelho nesta capital. Irmãos, ele disse que um membro conseguiu arrebanhar 300 pessoas. Um discípulo só conseguiu arrebanhar quantos? Hoje, para nós formarmos uma congregação de 300 crentes, é a maior luta. Vocês estão entendendo? Agora imagine aqui, porque não tem templo. Se eu fizer aqui um templo para 30 mil pessoas, vai caber os crentes? Não vai. Agora imagine cada crente sendo uma extensão da igreja. Eu não estou falando de templo, extensão da igreja. Olhe para mim aqui, a irmã está lá na universidade, ela é serva de Deus, ela está falando de Jesus, é um discípulo lá. Ela está no banco, é uma serva do Senhor, está falando de Jesus. É uma juíza, está falando de Jesus. É um empresário, está falando. Vocês já pensaram, cada crente como igreja, onde estiver? Esse era o impacto grandioso. O problema é que nós estamos só sendo templo. Templo, 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 templo. Eu não estou sendo igreja. E Jesus disse em Mateus, coloca aí 18, 20. Olha o que Jesus diz em Mateus 18, 20. Olha o que Jesus diz em Mateus 18, 20. Vai lá. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não é aquele crente dizer, Jesus disse aonde estiver 2, 3. Esses 2 ou 3, eles têm que estar debaixo de quê? De subir-me. Porque eles não podem ser independentes. É interdependente. É eu dependendo do irmão e o irmão dependendo do outro. Não há como essa irmã do ciclo de oração, olhe para cá. Toda irmã que diz que é de Deus e ela abre trabalho, quebrando a submissão, ela está no espírito do inimigo de Satanás. Que quem começou a primeira rebelião, quem foi? Foi Satanás. Todo líder que tenta arrebanhar gente de onde ele trabalhou, querendo tirar e criar uma instituição para ele, ele está no espírito de insubmissão, de rebeldia. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Você observa que o Paulo, ele foi chamado diretamente por Cristo, mas ele foi a Jerusalém para receber, está lá em Atos 15, para receber a aprovação daqueles que eram colunas da igreja de Jerusalém. Então isso é um princípio de obediência. E aí nós hoje temos essas coisas. A irmã, ela quando começa a ser usada, ou o irmão, aí pronto, começam as irmãs a seguir. Não, eu vou abrir minha igreja. Vocês sabiam que esse pastor que fez isso um dia, ele disse assim, olha, amanhã nós queremos visitar a igreja do fulano de tal. Aí o irmão disse, olha, vamos amanhã visitar a igreja. 300 crentes foram com ele. Porque esse irmão que era discípulo, ele conseguiu arrebanhar juntamente consigo 300. Agora imagine aqui, se cada crente aqui como discípulo, cada dia ganhasse uma pessoa para Jesus. Quer ver como era que a igreja era? Coloca aí Atos 8:4. Olha como era que a igreja era. Vamos lá. Olha como era que a igreja era. Olha aí. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Isso aqui era a igreja. A igreja não é para ficar parada. Imagine, olha, tem esse grupo aqui da Célia, das irmãs, que bate tambor aqui, que toca tambor. Se cada uma dessas irmãs pegasse o instrumentinho dela e ganhasse uma vida para Jesus, todo ano era um novo grupo aqui dentro da igreja. Vocês entenderam? Todo ano era um novo grupo. Imagine se cada jovem da mocidade fosse discípulo igreja, espalhando o evangelho. Essa mocidade iria triplicar, só que nós estamos sendo só templo, nós não estamos sendo igreja na rua. Como foi que o evangelho chegou a Roma? Como foi que o evangelho chegou nas outras regiões? Que Paulo não evangelizou, que Paulo não chegou? Os crentes. Aonde o crente estava era uma igreja, falando de Jesus. Ele não queria abrir templo. Não era abrir templo, não era abrir trabalho, não era abrir salão, era pregar o evangelho. Hoje tem muita gente só interessada em abrir salão. Abrir salão, né?
A unção que até, né? Isso, aí você tem que entender, fica só, aí ajuntando 3, 4 irmãozinhos zangadinhos, espírito de rebeldia, abre um salão, aí pronto, a casa de milagre, venha para cá. Isso não é de Deus, gente, não é de Deus. Então a igreja, coloca aí Filipenses 4:20, aí a gente encerra aqui, isso é muito importante, e essa palavra é a palavra que nós vamos trabalhar para a igreja ser discípulo de Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para... Começa antes, lá da casa de César, vai lá. Só colocar aqui. Aí é Filipenses, né? Muito bem. Isso é importante, irmão, porque hoje tem muito irmão que ele não está ligando, não. Coloca aí. Muito irmão que não está ligando para a obra de Deus, para as coisas. É o 22. Vamos lá. 22. Todos os santos vos saúdam. Isso. Mas principalmente os que são da casa de César. Até na casa de César tinham o quê? Agora imagine, crente na delegacia, crente na promotoria, crente na praia, crente na rua, crente no salão de beleza, crente, é a igreja discípulo. Igreja discípulo é a igreja que quer multiplicar. Irmãos, vamos entender isso. E eu quero que as irmãs que trabalham, as irmãs do ciclo de oração, nós vamos falar já desse plano aqui, mas eu quero que vocês sejam discípulos. Agora vejam bem, não há como ter medo, a irmã dizer assim, pastor Oziel, eu trabalhando, nós ganhamos aqui 300 pessoas, ela que sabe, como está lá em Mateus 8:9, se ela tiver o espírito do mesmo centurião, ele vai dizer, eu sou uma mulher sob autoridade. Ela não quer abrir salão, ela não quer abrir igreja, templo, ela quer ver o reino de Deus prosperar. Meus irmãos, vamos trabalhar assim.